Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, um prazer estar convosco para trazer uma reflexão da Palavra de Deus para essa grande audiência do nosso programa Assembleia de Deus aqui em Santarém. Quero ler com vocês um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Meus amados, meus amigos ouvintes, nesse momento quero chamar a vossa atenção para essa passagem bíblica, que é uma das passagens mais conhecidas daqueles que abraçaram, que creram e que aderiram à fé do pentecostalismo. Falar de pentecostalismo, falar de avivamento, falar de influência e manifestação do Espírito Santo, não dá para falar sem ler essa passagem bíblica, que foi uma das reuniões mais dinamizadas pelo poder do Espírito Santo. Foi o começo de um início de uma era da profecia bíblica, do derramamento do Espírito sobre a sua igreja no início da era cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o doutor Lucas narra o derramamento do Espírito sobre quase 120 pessoas que foram batizadas no Espírito Santo nesta reunião. A festa de Pentecoste ainda continua sendo uma das terceiras festas mais influenciadoras num contexto judaico. A primeira é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa que comemora-se os judeus a saída, a liberdade, a libertação do povo de Israel do Egito. A segunda, a festa dos tabernáculos. João capítulo 7, quando fala que no último dia da festa, Jesus estava na festa e a Bíblia diz que ele se pôs de pé, quando viu a multidão se dispersando ao regressar para sua casa. Todo ano essa festa é realizada, quando os judeus comemoram saindo das suas casas, fazendo casas com árvores, com folhas, com cabanas, relembrando o período de 40 anos que Deus havia cuidado dos seus pais no deserto. Nesse período, 21 dias de festa, quando a Bíblia diz em João 7, que no último dia, Jesus se pôs de pé e clamou: Quem tem sede, venha a mim e beba. E beba de graça da água da vida, da presença do Espírito Santo. Ele disse: Isso que eu vos falo não é da água natural, mas eu falo da presença do Espírito Santo, que ainda não foi manifestada em vós, porque vocês ainda não abriram a boca e glorificaram o Pai que está no céu. E a terceira festa, continua sendo a mais influenciadora, é a do Pentecoste. A festa do Pentecoste, que também tem nome, a festa do pão asmo, a festa da gratidão, a festa onde o povo de Israel se reunia, se reúne, melhor dizendo, para ir ao cenáculo em Jerusalém, agradecer. Pentecoste, que quer dizer 50º, 50 dias depois da Páscoa. É uma festa de gratidão, uma festa de agradecimento a Deus pela colheita. Pentecoste tem tudo a ver com colheita, porque era onde o povo levava os primeiros frutos de gratidão a Deus. E Pentecoste, por ser uma festa de colheita, nela era lido um texto do livro de Ruth. Ruth, capítulo 3 em diante, quando caíam as espigas, quando caíam os frutos dos frutos dos pés, na época, e Ruth, ela pegava aquele restante que caía ali e ela se alimentava e vivia daquilo. Ali, por isso que fala de Pentecoste e colheita, colheita e Pentecoste. Mas o que percebemos é que nos demais, longo dos anos, das décadas que estamos vivendo, de lá para cá, muita gente se prendeu apenas no fogo do Pentecoste, no poder
do Pentecoste, no dinamismo do Pentecoste. E esqueceram o outro lado do Pentecoste. Qual foi o maior propósito do Pentecoste? Qual foi o maior propósito do derramamento do Espírito Santo? Será que foi para batizar os crentes com o Espírito Santo? Para eles falar uma novas línguas repartidas como de fogo? A famosa glossolalia no original grego? Não, eu acredito que não. Porque todo o contexto bíblico e toda a história criada pelo Senhor tem um propósito único e específico. É de levar ao homem a salvação. É de levar ao homem o seu trono, a sua revelação de salvação e vida eterna. Portanto, o Pentecoste não é somente o fogo que deve nos atrair, que deve nos influenciar. Logo, essa passagem bíblica é uma das respostas de Deus, cumprimento da sua profecia, que há anos atrás profetas já falavam sobre isso. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, Salomão bradava e dizia: se o povo se convertesse e se arrependesse e ouvisse a palavra do Senhor e cresce nela, Deus iria derramar do seu Espírito sobre todos. Isaías capítulo 43 diz que o Senhor iria derramar o seu Espírito nos últimos dias sobre a terra seca, água, e para os sedentos, Deus iria manifestar a sua plenitude para manifestar e cumprir a sua palavra. Joel capítulo 2, versículo 28, Deus também confirma através do profeta o derramado Espírito sobre toda a carne. Diz a Bíblia que o profeta Zacarias, no capítulo 10, versículo 12, também ratifica a promessa, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a casa de Davi, sobre toda Jerusalém. Jesus, mesmo depois que passou muitos anos, ele tem a preocupação de confirmar essa promessa de batismo, de poder, de derramamento do Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 13, o evangelista prega dizendo que o Senhor, quando João Batista estava nas águas, batizando as pessoas ao arrependimento, ele sempre dizia uma mensagem: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem um aí que é maior do que eu, que é antes de mim. Quando ele vier, eu não sou digno de nem desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Era a promessa, era a confirmação de Deus. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 24, versículo 49, antes de Jesus subir ao céu, após a sua ressurreição, ele volta a tratar dessa matéria de derramar do Espírito, do poder do Espírito, da influência do Espírito e da importância desse poder para a igreja, para a sua noiva, para o seu exército avançar e cumprir a maior tarefa, que é levar às pessoas, às nações, o poder da salvação, o evangelho da cruz, a revelação do plano de Deus para a comunidade. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 2, mas antes, no capítulo 1, Jesus confirma, antes de ser assunto aos céus, ele diz: vós foram batizados por João Batista por águas, mas daqui a alguns dias, Atos 1, versículo 5, vocês serão batizados pelo meu Espírito. Atos capítulo 1, versículo 8, ele confirma dizendo: mas recebereis o poder do meu Espírito Santo ao descer sobre vós e ser-me-eis as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez, Jesus define claramente para a igreja, para os seus, para a sua eleita, qual é o maior propósito, qual foi o maior propósito do derramar do seu Espírito Santo. Meus amados e amigos, ouvintes da poderosa palavra de Deus, nós somos a terceira geração desse movimento, historicamente, nesses últimos tempos. A geração mais populosa, em 1902, na famosa Rua Azusa, em Califórnia. Na década de 60, houve um grande movimento do pentecostalismo também, onde os carismáticos, onde uma revolução aconteceu de salvação. Mas nós somos, da década de 90 para cá, a terceira geração nesse bloco aí, desse período que eu vos falo. É a geração que está dando muita ênfase
ao movimento do Espírito, nas línguas estranhas apenas, no poder, no cair, no andar, no falar em línguas. E isso não podemos descartar. Porém, temos que definir e temos que entender qual foi o maior propósito desse derramado Espírito. Por que Deus quer nos capacitar e tem derramado a sua promessa, cumprido ela na vida da igreja? Por quê? Porque Deus sabe que somente nós, revestidos do seu Espírito, poderemos cumprir a tarefa de pregar, de evangelizar, de discipular e de ganhar almas para o seu reino. Portanto, eu convoco a você, eu trago a você essa lembrança. Pentecoste é fogo, é poder, porém, o maior propósito dele é de nos capacitar a fazer uma grande colheita, como Pedro, ao pregar o evangelho em Pentecoste, em Atos capítulo 2, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Esse é o fruto do Pentecoste. Esse é a razão maior do poder do Espírito na vida da igreja. Então, nós, como igreja, que abraçamos essa doutrina, que abraçamos esse ministério, e esse momento da igreja, é a hora da igreja avançar. É a hora de nós avançar pelo poder do Espírito, pela efusão do Espírito, com um grande maior objetivo, a base maior, a glorificação do nome do Senhor e trazer a revelação do seu plano de salvação no seu Filho Jesus para as nações e para a humanidade. Você que me ouve, Deus tem um plano na sua vida, um projeto na sua vida, quer salvar a tua alma, quer perdoar os teus pecados e quer te encher do Espírito Santo, porque não tem coisa melhor do que viver uma vida cheia da presença de Deus, ganhando almas, evangelizando, porque essa é a tarefa da igreja, não só aqui em Santarém, mas em todas as nações, é ser revestido do Espírito, do Pentecoste e também vivenciar a colheita de almas. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Rapaz, o homem